Hoje a gente começa já a falar de Excel, uma introdução sobre o programa Microsoft Excel. A gente vai ver sobre funções, fórmulas, a formatação, né, que a gente faz no Excel e também a parte de simbologia. Eu tenho aqui o meu Excel, tá? Primeira coisa que vocês precisam saber, que o Excel ele é formado desses quadradinhos, né, que a gente chama de células. As células, elas são formadas pelas colunas, que são letras, e pela linha, né? Então, por exemplo, eu quero a célula C4, então eu tenho que fazer essa união da letra C com a linha, tá? Para vocês aparecem os quadradinhos aqui, porque ele facilita a gente poder trabalhar com tabela, tá? Mas se eu for visualizar, vamos, por exemplo, aqui escrever uma letra, se a gente for visualizar a impressão, na realidade, ele está em branco, tá? Então, na realidade, ele é igual um documento do Word mesmo. Para eu conseguir fazer, na hora de imprimir, por exemplo, um documento do Excel que vire tabela, aí sim, vocês precisam clicar no quadradinho, né? E colocar bordas, tá? E aí que a gente vem na mesma ferramenta que a gente usou no Word mesmo. A gente colocando bordas, a gente vê o quadradinho. Então, lá, se a gente colocar bordas, a gente consegue ver a tabela. Essas linhas, pessoal, é para facilitar você trabalhar no documento, né? Então, por exemplo, mas eu não quero trabalhar com esses quadradinhos, seria as células, né? Eu posso ir lá, eu tenho os meus menus aqui em cima, tá? Então, eu posso ir lá no meu menu exibição e tirar linhas de grade. Se eu tirar essas linhas de grade, a minha folha do Excel fica em branca, tá? Mas o correto mesmo do Excel é para poder trabalhar com esses quadradinhos. Pessoal, como que eu consigo ver quantas células tem no meu Excel, né? Quantas linhas eu tenho no meu Excel? Então, aí no teclado de vocês vão achar para mim a tecla END, tá? Se vocês apertar a tecla END e setinha para baixo, vocês vão lá para a última linha. E se vocês quiserem apertar a tecla END e apertar para o lado, ele vai até a última coluna, tá? Deixa eu só... Aqui no caso, pessoal, eu tô apertando para ele descer, tá? Aos poucos. Aqui ele chegou na última linha. Agora eu apertei, tá? Eu vou deixar vocês tentarem fazer aí, pessoal. Meu teclado ele tá ruim, tá? Mas a ideia é essa, tá? Tem uma tecla minha aqui que não tá funcionando. Mas vocês conseguem, aqui a gente viu, né? A gente tem 1 milhão, né, de linhas. E a gente também tem bastante colunas. Pessoal, sobre planilhas. Aqui vocês viram que eu tenho planilha 1 e planilha 2, tá? Eu consigo adicionar essas planilhas. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no maisinho, ele vai adicionar mais uma planilha para mim, tá? E assim por diante. Por que eu preciso, assim, de tantas planilhas? Normalmente o pessoal utiliza o Excel para fazer algum relatório, né? Então, eu, por exemplo, posso clicar com o botão direito em cima da planilha 1, clicar em renomear e escrever janeiro. E fazer a mesma coisa para as outras planilhas. Então, isso facilita, por exemplo, você fazer um relatório anual. E aí eu tenho várias planilhas dentro de um arquivo só. Não é vários documentos igual a gente faz no Word. Se eu precisar fazer um documento para janeiro, fevereiro, eu vou ter que abrir vários arquivos do Word. No Excel eu já não preciso. Eu já posso ter várias planilhas, são cálculos diferentes, tabelas diferentes para vários meses. Então eu consigo aqui trabalhar com vários meses, várias planilhas, tá? Por exemplo, eu estou fazendo um relatório, eu quero destacar um mês qualquer, né? Então, aqui eu tenho janeiro, fevereiro e março. Quero destacar o mês de fevereiro.
eu clicar com o botão direito, pessoal, eu tenho aqui cor da guia, tá? Eu colocando cor na guia, eu consigo deixar ela destacada, tá? Então a gente pode também trabalhar com as planilhas. Aqui na planilha, pessoal, eu coloquei que a gente vai falar. Lembrando que o Excel, pessoal, os documentos ele tem uma extensão XLS, tá? O XLSX. Por que eu tô falando isso? Porque quando vocês baixam um documento do Excel e às vezes você não tem o software, o programa, aí você vai ver que ele é um arquivo XLS, né? Então, normalmente ele mostra. Então, se você tiver um arquivo XLS, você não abre em outro programa, você só abre no Excel mesmo, tá? Então, a gente falou em relação a andar pelas células, né? Então, eu tenho o end mais a setinha para frente, tenho o end mais a setinha para baixo, que vocês conseguem ver a última coluna e a última linha. As planilhas, né, como eu falei aqui embaixo, a gente consegue fazer várias planilhas, tá? Mesclar, pessoal, o que é mesclar? Aqui, ó, o meu Excel, ele tá mesclado, ou seja, ele tá pegando a coluna A e a coluna B, né? Então, por exemplo, eu quero escrever o Excel aqui, mas quero que ele pegue, sei lá, 5 colunas, 5, né? No caso aqui, eu tenho 5 colunas. Se eu for lá no menu página inicial e clicar nesse mesclar e centralizar, eu tenho uma célula só, né? E essa célula aqui, ela é uma união das outras células. Então, isso aqui facilita, por exemplo, para a gente poder fazer uma tabela. Por exemplo, aqui eu coloco janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Tá. Aí, se eu vier aqui colocar borda, como que vai ficar essa borda? Que a gente usou o mesclar aqui no Excel. Se eu for aqui visualizar, pessoal, ó, na realidade está na segunda folha. Olha como é que ficou, tá? Na realidade ele acabou ficando metade da minha folha e a metade na outra, tá? Mas é para vocês entenderem que o Excel aqui, ó, ele pegou uma célula só, tá? Ok. A borda, pessoal, se você não colocar essa borda, não fica parecendo que é a tabela. Então, você tem que vir trabalhar aqui nessa parte de bordas e colocar a borda, todas as bordas, para a gente poder ver que é uma tabela mesmo, tá? Senão, você vai ficar com os quadradinhos aí e nem vai parecer que é uma tabela. Pessoal, sobre sinal, né? A gente tem aqui os símbolos. Então, como que eu faço uma conta de soma? A conta de soma é o sinal de mais mesmo. O subtração é o hífen. Pessoal, esqueça esse parênteses, tá? É que aqui no caso do Excel, se eu não colocar o parênteses, ele acha que eu estou querendo fazer cálculo. Então, eu coloquei em parênteses, tá? Então, o hífen, ele é subtração. Esse asterisco, essa estrelinha, ele é para multiplicação. A barra é divisão. E esse sinal de circunflexo, pessoal, é para potência, tá? Como que funciona isso? Toda vez que eu for fazer um cálculo no Excel, pessoal, eu tenho que começar com o sinal de igual. Senão, o Excel vai achar que é texto, né? Então, eu vou colocar o sinal de igual. Ah, quero fazer uma soma. 5 mais 5. Aperto o Enter no meu teclado. E ele vai me dar o resultado. Ah, professora, eu estou vendo o resultado aí de 10. Mas como que eu sei que esse 10 veio do somatório 5 mais 5? Pessoal, se eu clicar aqui ó, no 10, e eu vejo aqui, ó. Nessa barrinha aqui, ele mostra para mim a função que foi utilizada, tá? A mesma coisa para mim poder fazer os outros cálculos. 5 menos 5. Né? Vamos fazer 5 vezes 5. Opa, vocês viram que eu não coloquei o igual, né? Não coloquei igual, ele acha que é texto. Então, obrigatoriamente, coloco igual e depois dou um Enter. Vamos lá. Igual 5 dividido por 5. E potência, né? Vamos lá. 5, tá? Esqueci do igual. 5 elevado. Vamos elevar a 5 também. Ok? Então, ele fez, na verdade, uma potência, né? 5 elevado a 5. Então, aqui, a gente tem os nossos cálculos. Para mim poder saber que função que eu utilizei, eu clico aqui e olho nessa barrinha. Essa barrinha aqui, na realidade, ela mostra para mim os cálculos que foram feitos, ok? Esse FX, pessoal, aqui na frente vai aparecer as funções que vocês utilizaram. Aqui a gente tem muito mais funções, tá? Se eu clicar aqui, ele vai mostrar todas as funções
que pode ser utilizada no Excel, tá? Normalmente a gente quer usar uma, a gente escreve e ele mostra pra gente aqui embaixo para que serve a função. A gente vai falar mais sobre essas funções, tem bastante função que a gente vai trabalhar junto, que é um pouquinho mais complicado, mas a ideia é a gente poder entender um pouquinho como que funciona o Excel. Uma outra coisa importante, pessoal, é o mouse, tá, do Excel. Quando o Excel ele tiver um mouse com uma estrelinha branca, significa que eu consigo selecionar, tá? Então, por exemplo, eu aqui agora estou com uma cruzinha branca. Se eu clicar e arrastar, eu consigo selecionar, tá ok? Quando eu seleciono, pessoal, não é para ficar preocupado. A primeira célula, ela não fica de outra cor, tá? Ela vai ficar branca, mas ela está selecionada. Então, esse quadrado verde representa que ele está selecionado. Ah, mas quando que eu utilizo essa cruzinha preta do Excel? Por exemplo, isso aqui ajuda bastante. Por exemplo, eu tenho aqui o número 1, 2. Ah, eu quero colocar do número de 1 ao 100. Não preciso ficar digitando de número 1 a 100. Eu posso selecionar com a cruzinha branca. E aqui na pontinha, nessa bolinha verde, eu venho com o meu mouse e vai virar uma cruzinha preta, tá? Se eu segurar essa cruzinha preta e arrastar, ele vai automaticamente colocar para mim, tá? Os números em ordem crescente. Por que eu falo isso? Porque se eu vier aqui e selecionar, na realidade com a cruzinha preta, ele vai copiar, tá? Então eu tenho que tomar um cuidado. O que é para copiar e o que é, no caso, para eu selecionar. Então, por exemplo, se eu cliquei aqui, mas eu não cliquei, não estou selecionando com a parte de cruzinha branca, estou com a cruzinha preta do Excel, e eu ficar puxando, ele vai copiar esses valores para mim, tá? Então, tomar cuidado com isso. Pessoal, os menus do Excel são um pouco parecidos com o menu do Word, tá? Se vocês quiserem inserir imagem, pode. A parte de gráfico também pode. Smart Art, tá? Pode arrumar as bordas. Então, os menus a gente não vai falar muito. A gente vai focar mesmo na parte de Excel, de fórmulas. A gente vai aprender o básico e um pouquinho do avançado também em relação às configurações do Excel, ok? Na realidade, isso aqui é muito importante vocês saberem os símbolos. De igual também, tá? Então, a gente tem o igual porque a gente vai utilizar uma função que precisa dizer o 10 é igual ao 5, né? O 0 é igual ao 6, né? O sinal de maior, tá? O sinal de maior é esse virado para a esquerda. Então, eu posso dizer, o 5 é maior que o 6. Então, o Excel, ele faz esse tipo de comparação, tá? Menor também, um número é menor que o outro, e o sinal de diferente. O sinal de diferente, ele tem o sinal de menor e o sinal de maior na frente. Então, ele fica parecendo um balãozinho, né, do jeito que está aqui, tá? Então, a gente também vai estar utilizando essa simbologia também, de sinal de diferente, tá? Quando eu quero colocar igual, a gente coloca aqui o sinal de igual. Professor, não entendi nada do que você falou, a gente vai ver mais pra frente. Mas só para vocês terem uma ideia, vou começar uma função aqui, ó. Se o que tiver aqui na célula O1 for maior do que 5, ponto e vírgula, verdadeiro. Na verdade é falso, né? Se não, isso seria uma comparação, tá? Tá, isso, o que é esse erro aqui? Isso aqui, na realidade, pessoal, é importante a gente olhar, porque ele às vezes avisa quando tem alguma coisa errada, às vezes faltando uma vírgula, né? Pode ser que, aqui no meu caso, pessoal, o que tá errado? Eu não coloquei aspas, então ele pede para colocar aspas. Em alguns casos, o Excel corrige pra gente, então ele tá corrigindo já pra mim. Eu vou corrigir e a gente vai olhar, você vai ver que ele vai colocar umas aspas entre as palavras, porque tudo que é palavra no Excel tem que ser colocado com aspa no meio da fórmula, tá? Então, eu corrigi, aqui não apareceu, mas o correto seria aparecer com aspas, tá? Verdadeiro e falso seria com aspas. Então, ele deu verdadeiro, tá?
Então, na realidade, o meu número 1, ele é menor do que o meu número 5. É verdadeiro, tá? Então, essa parte aqui em relação à fórmula do Excel. Pessoal, pode ser, por exemplo, que dê alguns erros no Excel. Acontece muito. Acho que aqui eu precisaria fazer um cálculo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Uma coisa importante. A célula está muito pequena. Estou escrevendo a célula e a célula ficou muito pequena. Se eu vier aqui entre a letra D e E, segurar meu mouse e arrastar, eu consigo aumentar, tá? Então, a gente consegue ampliar também tanto a célula aqui, como a linha também. Então, a linha a gente consegue também aumentar a grossura dessa linha, tá? Então, não precisem ficar trabalhando com o tamanho de célula padrão. Eu consigo estar aumentando e diminuindo essa célula, igual a gente faz também na tabela do Word, tá? Quando a célula está muito pequena, deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui um cálculo aqui numa célula pequena, igual 5. Vou fazer cálculo de potência. Tá? Na verdade, ele não deu o erro. O número ainda ele resumiu. Tá. O erro seria esse, tá, pessoal? É que às vezes ele mostra que tem mais aqui com mais 10. Esse aqui é um tipo de um erro, tá? O que é esse erro aqui? Esse erro representa que não coube na célula, que o número é maior. Então, eu tenho que vir aqui e aumentar. Muita gente deleta o número. Não precisa deletar. É só você arrastar ali que você vai ver o restante do número. Então, não se preocupem quando der esse erro. Esse erro só vai dar quando você estiver fazendo cálculo, tá? Tem um outro erro que aparece a palavra falso, tá? E aí sim, ou então a palavra valor. E aí sim é um erro de verdade. Quando a gente começar a trabalhar aí com a parte de cálculo, vocês vão ver esses tipos de erro, tá? Hoje, na realidade, eu quero só que vocês entendam um pouquinho como que funciona, como que a gente monta essa tabelinha, tá? Por exemplo, a gente falou de mesclar, vou mesclar aqui março e fevereiro, né? Lá no página inicial, mesclar e centralizar, e aí, virou uma célula única, tá? Então, é importante vocês entenderem um pouquinho sobre como que funciona isso. Professora, eu não tenho programa, né? Muita gente reclamou aí na parte do Word que não tinha o programa do Word. Pessoal, eu posso usar a ferramenta online. Tá usando o celular? Você tem um Android, por exemplo? Todo Android, ele tem lá as ferramentas do Google, que é o Google Drive, por exemplo, né? Então, vai lá no seu Google Drive. Eu abri o meu aqui, Eu tenho meu Google Drive. Eu tô falando isso que a maioria do pessoal tem Android, tá? Mas se você entrar lá na sua conta Gmail, você também consegue acessar o Excel, ok? Quem tem o Outlook também, na conta que vocês têm aí do e-mail institucional, vocês também têm o Excel online, tá ok? Onde eu acesso? Aqui, pessoal, na parte do Google Drive, aqui, na parte do Drive, eu vou ter aqui minha planilha do Google, tá? Minha planilha do Google, pessoal, eu não preciso instalar nada, tá? É só ter um navegador. Aqui eu consigo fazer as mesmas coisas, tá bom? Não tem nada de diferente aqui na nossa ferramenta. Eu consigo escrever normal, fazer as funções normais. Aqui eu tenho a ferramenta borda, tá? Do lado da ferramenta borda eu tenho a ferramenta mesclar. Então, pessoal, eu posso utilizar. Isso aqui não consome nada a memória do celular. É fácil de fazer, tá? Então, é só trabalhar no celular que vocês conseguem também trabalhar com essa ferramenta online, tá bom? Pessoal, eu vou começar com o Excel um pouco mais avançado com vocês na próxima aula, tá? Então, a gente começou com o básico e se tiverem dúvidas, vocês podem estar perguntando via chat, tá bom? Obrigada, até a nossa próxima aula.